Estamos ao vivo. Estamos lá. Agora só um minutinho, pessoal. A gente já começa o bate-papo. Só conferir aqui se já está no ar. Estamos ao vivo. Bacana. Aqui, adiantando. Deixa eu só compartilhar para a gente ficar mais tranquilo. Aí. Foi. Muito bem. Aí, ó. Deu tão certo que já chegou lá para Nancy. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir no outro horário também. Hoje mais uma live com uma pessoa também super importante, super especial, com um assunto importantíssimo também, né, como a gente sempre vem fazendo, né, durante as semanas aí, a gente vem fazendo vários assuntos, vários bate-papos importantíssimos. Aí o pessoal já está chegando aí, boa noite, Elaine, já está chegando no nosso bate-papo, legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. É um tema que deve ser sempre debatido, deve ser sempre discutido, e principalmente num tempo em que hoje nós temos bastante tempo em casa, né? Então, a gente precisa debater temas dessa relevância. Então, como sempre, me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Anderson, sou escritor, sou historiador, moro em Pinhais há 30 anos, moro aqui no bairro de Vargem Grande, né, já morei também ali no Tarumã, né, no bairro Estância Pinhais, e estou fazendo uma série de bate-papos, de lives aí com vários assuntos e pessoas importantes, né, que servem aí para a gente trazer temas que precisam cada vez mais ser incorporados ao nosso dia a dia, né, e debatidos sem nenhum tipo de medo, preconceito e com a devida vontade de melhorar, né, a situação da nossa sociedade, da nossa cidade. Né? Também sou pré-candidato a vereador, e aí a gente vai trazendo essas conversas para dentro do nosso município, para dentro da nossa realidade, pensando também naquilo que a gente pode contribuir. Tá certo? Muito bem. Quero dar as boas-vindas e agradecer, né, a professora Nancy de aceitar, né, da disponibilidade de participar desse nosso bate-papo, e pedir, Nancy, que você se apresente aí para o pessoal, né, fala, né, seu currículo, de onde você vem, enfim, qual é o seu trabalho, para a gente poder dar continuidade aí. Ok, boa noite, Anderson, boa noite a todas e todos que estão aí nos assistindo. Agradeço muito o convite e parabenizo pela discussão de um tema tão relevante, como é a questão da violência contra a mulher. Eu sou Nancy, moro aqui em Pinhais há 51 anos, já quase nasci aqui. Eu sou professora da área de matemática, trabalhei aqui no município em escolas estaduais, escolas municipais, e trabalhei também na rede federal, que é onde eu me aposentei. Trabalhei durante 34 anos como professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Continuo atuando como professora do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, aqui da UTFPR Campus Curitiba. Sou pesquisadora da área de gênero. Tenho doutorado e pós-doutorado na área de política científica e tecnológica. Sou advogada também, atuo nessa área de direito. Atualmente eu sou diretora da seção sindical dos docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
e representa a OAB Paraná no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, atualmente estou como vice-presidente, né, e sou, né, alguém que defendo as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, as discussões de gênero, né, e que a gente possa, nesse sentido, construir uma sociedade de igualdade. Essa é um pouco de mim. Muito bem. Olha, já o Alci aqui, meu pai, né, dando uma boa noite aí, um abraço para você, Nancy. Um grande abraço, meu amigo Alci, a Elaine. A Elaine aqui, parabenizando pelo currículo, inclusive. Obrigada. Então, muito bem. Então, lembrando a todos que a live está aberta a comentários, perguntas, né, que a gente, de repente, possa também conversar sobre, né, aqui durante o bate-papo. E, por favor, curtam, compartilhem, né, que para fazer chegar em mais gente essa conversa super importante. Muito bem, Nancy. Então, para começo de conversa, a gente precisa um pouco também conceituar, né, entender do que se trata isso, né, a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, enfim, também. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? O que é a violência contra a mulher, o que é a violência doméstica, o que a gente pode, as pessoas entenderem, né, sobre isso. Conceituar assim, acho que é essencial para que a gente possa entender um dado assim, bem triste, de uma violência que ela é sistêmica. Então, os dados, por exemplo, de 2019, nós temos, assim, a cada 7 horas, uma mulher é morta, ou seja, ocorre um feminicídio no nosso país. Então, a cada dia, nós temos várias mulheres mortas no país, nós temos a cada 4 minutos uma mulher que sofre algum tipo de violência física. Então, como entender esse grave problema social, e que não é um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade, porque a violência contra a mulher é uma forma muito severa e grave de violação dos direitos humanos. Então, à medida que as mulheres não têm os seus direitos humanos respeitados, a humanidade também não os tem. Quando a gente pensa na violência contra a mulher, a gente está pensando no fato das mulheres que não têm o seu direito à vida, né, ou seja, elas são mortas, a integridade física, elas são espancadas, não ter direito à saúde, porque a partir de espancamentos, a partir de tentativas de homicídio, as mulheres acabam tendo várias restrições para o trabalho, restrição para viver sua vida na sua integridade. Nós temos a questão do direito à sua própria identidade, que não é respeitado, nós temos sérios casos de violência em relação às mulheres trans, nós temos mulheres, nós temos discussão em relação a grande número de violência em relação às mulheres negras, então nós temos desrespeito a essa questão das identidades das mulheres, nós temos a discussão do próprio desenvolvimento individual, porque as mulheres, a partir dessa violência, muitas deixam de estudar, muitas deixam de trabalhar, então esse desenvolvimento integral e humano que se espera de toda pessoa, ele é barrado por essa violência. A questão do trabalho digno também é um outro tipo de violência, porque à medida que as mulheres sofrem violências físicas, elas sofrem restrições, muitas vezes são mandadas embora, muitas vezes não conseguem trabalhar. Além disso, tem a própria discussão da violência dentro do trabalho, né? Então, embora nós tenhamos avançado muito, principalmente com a luta feminista em relação aos direitos da mulher, mas as mulheres continuam ganhando menos que os homens, então nós temos uma violência estrutural também. Então, como definir isso daí? Nós temos uma violência que é sistêmica, uma violência que é um grave problema social e é uma violação dos direitos das mulheres, mas também direitos humanos. Ela, no campo individual, ela é uma expressão de um descontrole que o ser humano tem
e um descontrole que é direcionado para aquele ser que nessa estrutura que nós dizemos, a gente diz que nós temos uma estrutura patriarcal, onde a própria sociedade dá um poder maior aos homens. E esse poder que é atribuído aos homens, por exemplo, a gente imagina que no campo político seria um espaço dos homens, e a partir desse espaço político eles ganham mais poder inclusive para não implementar políticas de combate à violência contra a mulher. Então, quando a gente pensa assim numa violência estrutural, nós estamos pensando nessa violência onde você tem essa divisão de atividades que vai ocasionando um poder maior. E esse poder ele vai se configurando de tal forma que a mulher vai aceitando trabalhos, vai acumulando atividades, ela vai muitas vezes sofrendo violência, seja por dependência econômica, dependência emocional, e a partir disso, essa aceitação, a gente ocasiona casos em que mulheres vivem em situação de violência por anos, sendo humilhadas, sendo maltratadas, recebendo, apanhando, e muitas vezes ocasionando a morte. Se a gente fosse definir, que eu acho que é possível definir de várias formas, eu diria que a violência é uma forma de impedir que o ser humano se transforme em alguém íntegro. Ou seja, vamos pensar assim, esse processo de humanização que nós precisamos, ele não ocorre com a violência. O processo de humanização que ocorre a cada dia com o ser humano, seja pelo processo educacional, nas relações, nos diálogos que nós fazemos com as pessoas, ele vai nos transformando e vai deixando, quando a gente diz que esse descontrole, a gente vai conseguindo se tornar mais humano e deixando esse lado irracional. Se a gente tem um projeto civilizatório, onde as pessoas se respeitem, uma construção de uma sociedade onde as pessoas se respeitam, a violência impede a concretização desse projeto de sociedade, de igualdade, de fraternidade e de construção de respeito entre as pessoas. Ela tem vários sistemas, podemos dizer assim, que é um grave problema social, e se é um grave problema social, ele se resolve também a partir de políticas sociais. Ele é um problema humano, ele também se resolve a partir da educação desses seres humanos, e ele também é problema de saúde, ele é um problema de relação interpessoal, é por isso que quando a gente fala em discussão no sentido de acabar com a violência, a gente fala sempre que há necessidade de um conjunto de instituições, e a sociedade como um todo tem que participar, porque ela envolve vários campos. Pode dizer, uma Anderson. discussão, como a gente fala, né, uma discussão transversal, né, que é uma coisa que perpassa várias áreas, vários ambientes de conhecimento, enfim, né. Aqui tem várias pessoas aí comentando aqui, a Ceulita Santos aqui, parabéns pela discussão do tema. Um abraço para a Ceulita. A Dulcineia Fernandes também mandando um abraço aqui para a gente, com certeza brilhante debate. A Elaine ficou impressionada aí com quantos impactos, né, que esse tipo de violência gera. E gera mesmo. A Kátia Picanço, dando boa noite aqui. Um abraço para a Kátia. Muito bem. É um prazer em ter todos vocês aqui. Mas também tem a Andréia Cibele, tem o Davi Machado, né, tem aqui a Ângela Augusta Ferreira também, né, mandando um abraço para a gente aí, para você principalmente, né? Um abraço para a Ângela. Então, todos aí acompanhando a gente. Muito bem, então vejam só, né, que a gente tem esse cenário, né, esse contexto todo aí que você colocou para a gente, que é bastante amplo, e que até eu li num artigo agora, essa semana, um artigo da semana passada, na verdade, que falando, que até o título, né, que é Violência contra a Mulher, a pandemia que não acaba, né, ou, né, que é muito maior até, se for ver, do que essa pandemia que a gente está enfrentando da Covid, né. Não, claro que é incomparável, né, uma coisa da outra, mas
se a gente for colocar nesses termos, é algo que assola todos os países, está presente em todas as suas regiões, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, né? Porque não existe uma faixa etária, né? Existe a violência contra a mulher desde de criança, né? Da menina até a idosa, né? Então há todas essas diferenças, né? Também dentro do mesmo contexto, né? Então é muito amplo, né? Toda essa problemática, né? Ela é ampla porque, de alguma forma, essas estruturas de poder, elas estão na base da estrutura da sociedade. Se a gente pensa numa sociedade patriarcal, ela vai atingir todos os espaços, porque se essa violência estivesse só no interior, violência doméstica familiar, se estivesse só nesse espaço, seria muito fácil de se resolver, né? Mas ela abrange todos os espaços, ela vai ocupar os espaços de poder, né? Quando você praticamente durante séculos você proibiu que as mulheres ocupassem cargos, né? Você proibiu que as mulheres estudassem, então você vai retirando essa questão, a possibilidade de empoderamento das mulheres, e dando mais poder aos homens. A necessidade, por exemplo, das mulheres, muitas vezes até há pouco tempo, pedir autorização para os maridos para trabalhar, até que se mudasse a legislação, algumas décadas atrás, ali na década de 60, 70, onde as mulheres eram mortas e os homens eram sempre os, digamos assim, considerados ainda como vítimas, porque as mulheres... Eles, para lavarem a honra, matavam as mulheres, então existia uma impunidade muito grande. Então, essa estrutura vai para o judiciário, vai para o sistema educacional, vai para o sistema religioso, onde se ensina que os livros sagrados dizem que a mulher deve ser submissa aos homens, então tem uma interpretação equivocada da própria Bíblia, onde você teria uma igualdade, se todos somos filhos de um pai maior, de um Deus, não faz sentido que as mulheres sejam submissas, né? Não deve ser isso. Então você abrange os espaços da igreja, você abrange os espaços de trabalho e o sistema, vamos pensar, se ela é sistema, ela vai ser útil, isso daí vai ser útil para o sistema capitalista, que vai aproveitar da força de trabalho da mulher e que vai pagar menos a ela. Então, no mundo todo, você já falou, as mulheres aí, elas recebem salários menores. Isso dá uma vulnerabilidade financeira às mulheres, né? Os dados também apontam que quando se tem necessidade de mandar embora alguém, as mulheres são as primeiras a serem mandadas embora, seja porque os contratos são mais precários, as mulheres ainda, devido ao acúmulo de trabalho, muitas vezes vão para esses trabalhos precários, porque muitas vezes elas têm que conciliar atendimento a filhos, a questão das tarefas domésticas. Então, os dados também apontam que as mulheres estão ainda em espaços onde as garantias de emprego são menores, então você tem um sistema que também se aproveita desse poder maior dado aos homens para explorar mais as mulheres. Isso também é uma forma de violência extremamente grave e que depois vai impactar nas relações familiares. Né? Você tem uma estrutura que vai deixando, a mulher vai muitas vezes aceitando que essa estrutura é assim mesmo, é melhor pingar do que secar, né? E ao chegar em casa, muitas vezes ela acaba aceitando uma ofensa, e de uma ofensa pode virar um tapa, de um tapa pode virar uma ameaça, e de uma ameaça pode virar a morte. Então, nós temos que trabalhar no conjunto todo, né? Eu diria assim, nós temos que derrubar essas estruturas de forma geral, e quem faz isso muito bem, e que nós temos que dizer, são os movimentos feministas, né? São os movimentos populares, que nem sempre levam o nome de movimento feministas, mas são os movimentos que lutam para que as mulheres sejam reconhecidas como seres humanos com todos os seus direitos, principalmente o direito à igualdade.
Com certeza. Bom, você comentou aí também, aliás, antes da gente ir para o próximo ponto, que é a questão dos tipos de violência, né? Só um comentário aqui também, ó, pessoal, mais gente falando, né? A Roseninha Silva ali também, dando boa noite. Bem, A Carolina Nadoni, né? Acho que é assim que fala. Tem também aí a Cirlei Machado Maciel, né, dizendo que é um debate necessário, né, dando os parabéns para a gente aí pela iniciativa, legal. Você Também citou vi aí nome, que a ONU... só gente boa está nos ouvindo. Tá Que vendo? gratidão, gratidão. Bom, né? Um abraço a Bem, fico todas muito feliz elas. com isso. Gente que está nessa frente, inclusive de enfrentamento, e que colabora nesse nosso projeto, que é um projeto coletivo de acabar com todos os tipos de violência. Exatamente. Então, assim, antes da gente falar exatamente dos tipos de violência, né, eu também vi que a ONU, né, tem dentro das suas... dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o número 5 é exatamente a igualdade de gênero, né, justamente visando o fim da discriminação, da violência contra as mulheres e meninas, inclusive, né, tem lá escrito isso, né, mulheres e meninas, né, então reconhecendo, né, que realmente é um problema mundial e que está intrincado, né, em toda a sociedade e que precisa ser combatido e que precisa ser quebrado, né, esse ciclo de violência que acontece. Dito isso, eu acho que é legal a gente também colocar, né, quais os tipos de violência que a gente tem, né, que acontecem, tipos de violência doméstica, né, que a gente pode reconhecer aí, né? Em termos do reconhecimento da ONU, e todas as pessoas assim que se debruçam para pensar sobre o assunto, têm esse reconhecimento que não é possível nenhum tipo de desenvolvimento de uma sociedade que tem um desenvolvimento político, social, econômico, tendo as mulheres sem garantia de direitos, ou seja, o desenvolvimento humano depende do desenvolvimento das mulheres, inclusive porque nós somos 50% da população do mundo e somos a mãe dos outros 50%. Né? Então, as relações são muito imbricadas, ou seja, educar mulheres significa que essas mulheres também vão transferir essa educação para os seus filhos, e esses filhos vão se desenvolver, filhos homens, filhas mulheres, então não tem como ter desenvolvimento. Quando a gente quer pensar em violência, a gente pensa sempre em sociedades atrasadas nesse sentido civilizatório. Em termos de tipos de violência, nós temos, assim, inúmeras. O ser humano é bastante fértil para criar esses tipos de ódio, né? Então, a gente tem essas violências, muito criativo. Então, ele, infelizmente, para o mal, ele cria várias formas de se sobressair e de externalizar essa forma de hierarquia de gênero, onde ele diz assim, a mulher é inferior e a partir dessa inferioridade que parece ser defendida em muitas questões, ela começa a ser defendida, essas violências começam numa linguagem sexista. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, boa noite a todos, o masculino, ele envolve todo mundo. Nós temos violência de linguagem, nós temos violência em relação à questão estrutural, o sistema, nós temos violência no trabalho, se a gente considerar os dados, assédio moral e sexual são as mulheres as que sofrem mais, nós temos violência, as violências mais públicas, então, os casos de estupro que ocorrem, então as mulheres vivem muitas vezes com medo de sair à rua, as mulheres que trabalham e saem muito cedo,
elas correm muito risco no retorno, na ida. Então, tem os estupros, tem a questão da importunação sexual. Então, nós temos no Brasil, assim, vários casos dentro de ônibus onde os homens se esfregam nas mulheres, achando que elas são objetos do seu bel prazer. Então, nós temos vários tipos de violência que estão para além da violência que a própria Lei Maria da Penha, que ela coloca vários tipos, colocou. Então, nós temos violências que são físicas, violências que são psicológicas, temos violências que são simbólicas, mas a Lei Maria da Penha, ela acabou trazendo alguns tipos, a gente pode pensar neles. A violência física, aqui muitas vezes aparece mais. Quando uma mulher é assassinada, quando uma mulher fica machucada, então tudo que envolve a integridade física da mulher está nessa violência física. E a mulher acaba pedindo socorro, porque são uma forma assim muito cruel, ela gera dores enormes, Então, e existe também a violência física, nós já temos mais estruturado leis. Então, por exemplo, se na escola chega alguém que está machucado, e você tem todos os indícios de uma violência doméstica, os educadores e as educadoras, elas vão fazer essa notificação. Se tem alguém, uma mulher que chega no hospital também machucada, também tem lá os profissionais da área de saúde que também vão fazer notificação. Nós temos, então, se envolve crianças menores, crianças mesmo, nós temos aí os conselhos tutelares. A violência física é uma das que, e embora nós tenhamos alguma legislação que proteja as mulheres, mesmo assim ela é difícil de combater. A Lei Maria da Penha ainda prevê essa violência psicológica que está relacionada à violência física. Você levantou o dedo, você queria falar alguma coisa, Anderson? Pode dizer. Isso, só para não te interromper, né? Mas por isso que eu levantei o dedo. Aqui a Thalita, né, dando uma boa noite aqui para gente. Abraço. A Elaine B. Abraço, fez Thalita. aqui um perfeito raciocínio, isso. E colocou aqui, a Elaine fez uma pergunta para você, Nancy. É porque eu só quis falar agora para você não acabar se estendendo e deixar passar. O que você quis dizer com violência simbólica? Eu já volto na violência simbólica, porque tem algumas violências que elas não vão ocasionar nenhum dano visível, né? Visível, porque toda violência gera um dano e muitas vezes vai gerar problema na saúde, independente se é físico ou não, né? Porque tem violências, por exemplo, o fato... o que é, numa sociedade, uma violência simbólica? O fato de ter hierarquizado o poder entre homens e mulheres é uma violência. Ela não aparece, vai dizer assim, não tem como, mas ela está estruturada na sociedade e ela tem um impacto. Então, imagine uma menina crescendo, sabendo que para ser presidente da República é melhor que seja um homem. Ou seja, então a gente pensa nessa estrutura de poder, e eu diria assim que nós tivemos uma primeira presidenta da República, e depois de muitos anos, ela mostrou para o país que as mulheres podem chegar aos mais altos cargos. Mas eu retorno lá porque ela está imbricado também, simbólica, a violência psicológica. Alguém colocou aí que as mulheres têm vergonha porque... Foi a Andréia. Isso, porque a impressão é a seguinte, principalmente quando envolve relações afetivas, as pessoas, elas escolhem alguém para viver juntas, e principalmente numa sociedade religiosa, muitas vezes se diz que essa pessoa vai ser alguém com quem você vai viver na alegria e na tristeza, em todos os sentidos, e nós temos que desconstruir isso, porque a gente vive na alegria e na tristeza quando é algo que envolve um lar e afetividade, mas quando envolve desrespeito, as relações têm que ser encerradas.
E essa violência psicológica nas relações, quando a gente pensa em uma relação familiar que deveria ser de afeto, carinho e proteção, você tem relações que envolvem redução de autoestima. Então, quando você diz assim, quando alguém diz para a esposa assim, você é burra, você não entende nada sobre esse assunto, não adianta explicar para você, porque você não vai entender, você não entende de política, ou você come tanto que vai engordar, se eu largar de você, você não vai arrumar outro marido, né? Então, são violências psicológicas que vão minando, e a própria mulher vai começando a ter dúvidas sobre as suas capacidades, né? Ou seja, alguém dizendo assim que você é feia, né? Eu perguntaria assim, que ser humano é feio? Né? Nós somos todos seres humanos, com todas as nossas belezas, né? Mas essa violência psicológica vai minando, inclusive com chantagem, né? As pessoas dizem que a esposa é ruim, é feia, que não pode deixar, e no momento da saída da relação, tem as chantagens, que é a violência psicológica. Se você me deixar, eu não sei o que eu vou fazer. Se você me deixar, os filhos você não leva, você não vai ver nunca mais seus filhos. Então, são vários tipos de violência que vão fazendo com que as mulheres permaneçam nessas relações que têm violência física. Então, a psicológica tem uma relação também na manutenção. Outro tipo de violência é a violência patrimonial, que a própria Lei Maria da Penha também colocou, que a violência patrimonial é essa violência onde a mulher constrói, mas não é dela. Ou seja, ela trabalha, mas muitas vezes é o marido que gerencia. Aqui estou vendo a Inês Terezinha. Olá, Inês, um abraço. Voltando aqui na violência patrimonial, muitas vezes a mulher trabalha, ao receber o seu salário, quem faz a gerência desse salário são os maridos. Ela não tem o poder de dizer o que compra, o que não compra. Existe uma discussão que as mulheres gastam demais, tinham dados assim que as mulheres gastam mais, elas gastam mais porque são elas que fazem compras para casa, e muitas vezes compram até as roupas dos maridos. Né? Então, os dados, eles são coerentes. Muitas vezes as mulheres vão gastar mais, só que associam, muitas vezes, o gasto da mulher às coisas fúteis, porque a sociedade é uma sociedade machista, e ela tem que sempre reduzir essa imagem feminina. Nos momentos de separação, onde você tem casamentos desfeitos, relações familiares desfeitas, muitas vezes as mulheres que estão principalmente essas que estão em relações violentas, elas abrem mão de tudo, elas têm que recomeçar a vida. Muitas vezes elas abrem mão de pensão alimentícia. Hoje a gente não consegue abrir mão de pensão alimentícia para filho, mas os homens fogem. Eles escondem. Por exemplo, muitos trabalhos informais, eles escondem quanto ganham. Então, essa questão da mulher não ter direito a patrimônio é uma violência muito grande, porque a sociedade muitas vezes interpreta que o homem trabalha, principalmente as mulheres donas de casa, dá a impressão de que ela não teve colaboração nenhuma para que se tivesse o patrimônio familiar. Na hora de divisão, embora a lei diga que num casamento, a partir de um regime, tem uma divisão igualitária, isso nem sempre acontece, principalmente em relações quando envolve violência. Muitas vezes, essas questões, assim, às vezes a mulher abre mão, né? E em caso, a violência patrimonial, muitas vezes tem destruição dos bens das mulheres, documentos, e outro tipo de violência que a Lei Maria da Penha também prevê, a violência que a gente já até comentou, a violência sexual, que muitas vezes nós imaginamos que a violência sexual ocorre só fora de casa. Mas sempre que a mulher é obrigada a ter uma relação, seja pela forma, momento em que ela não queira, é uma violência. Então, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, muitas vezes, não é respeitado dentro do próprio casamento. Existem ainda mulheres que são proibidas pelo marido de tomar anticoncepcionais, ou seja, usar métodos ou usar outro tipo de método anticoncepcional. Essa discussão nem sempre ocorre. Então, é um outro tipo de violência que se tem, além, claro, das violências morais, né?
a violência moral, as mulheres muitas vezes são caluniadas, elas assumem a sociedade e mesmo nas relações familiares, elas assumem, assim, culpa, essa coisa, assim, das costas das mulheres serem, assim, um pouco pesadas, porque a sociedade acaba culpando-as de muita coisa. Então, existe muita coisa de calúnia, difamação, muitas vezes a mulher vai assimilando isso, e eu diria assim, nos tipos de violência, a pior violência que a mulher pode ter é quando ela mesmo assume que essas coisas são verdadeiras, quando ela assume que ela merece isso, é quando ela vai assumindo que o outro é superior e vai perdendo essa noção de igualdade. E daí nós vamos ter uma violência muito severa que algumas mulheres chegam ao suicídio, né, que é uma violência, assim, extremada, né, que a gente tem num crescente, parece que é uma relação que só tinha um xingamento, mas ela foi perdendo tudo, ela foi perdendo o seu amor próprio, a sua autoestima, a questão patrimonial dela, e chega um momento que ela perde a vontade de viver. Esse é o momento que eu diria assim, que é o mais triste, porque a mulher, quando está numa relação, e ela consegue enxergar isso, por isso que nós temos que ter esses mecanismos, ela vai sair da relação, né, e ela vai buscar socorro, e a partir de políticas públicas ela vai se reconstruir. Né? Então, aqui são algumas violências que a gente tem. Né? Poderíamos citar outras. Né? Mas assim, né, por em linhas gerais, são essas aí, né? Aqui tem algo mais, eu tenho esquecido comentários uma coisa, uma violência que é bastante grande, que a mulher sofre, essa aceitação social da violência em relação a ela. Ou seja, muitas vezes... violência da sociedade, né, contra ela. Isso. As mulheres sofrem a violência e acabam tendo, assim, a concordância da sociedade. Ou seja, ela apanhou porque tinha alguma coisa, busca-se uma desculpa. Não, mas ela também fazia isso. Mas ela... a própria questão, ela foi estuprada, mas ela não devia estar naquele horário, naquele local, com aquela roupa. Ela foi, digamos assim, o marido bateu, mas ele tinha razão. Também, né? Isso. Então, essa aceitação social e essa justificativa, ela é uma violência muito grande com as mulheres, porque ela tira e ela mina essa possibilidade das mulheres se juntarem, porque você vai aceitando, né, e você vai diminuindo as resistências. Você ia falar que... E elas vão ficando mais distantes também uma das outras, até mesmo para se ajudarem, né, inclusive. Isso. Aqui a Jocelaine Silva, parabéns por sua sabedoria aí, e principalmente envolvimento com as causas sociais e por difundir essas ideias e ideais entre os seus alunos e amigos. Orgulho de você, olha só. Um abraço para a minha amiga Jocelaine. Estão nos assistindo lá no Pará, olha aí, ó. Somos do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. Que França honra, Lima. Viu só? A Andréia aqui comentando também, né, sobre que muitas religiões ensinam as mulheres a serem submissas, né, que a gente já comentou isso, né, e elas entendem que precisam se sujeitar a tudo. Esse realmente é um problema, né? Isso, é uma interpretação equivocada, na verdade, né? Porque é feita, né? Porque não há essa questão. Ela faz parte dessa estrutura patriarcal que chegou na igreja para interpretar os livros sagrados nessa perspectiva masculina. Né? Então, você interpreta que as mulheres são inferiores. E a gente estava falando em violência, só respondendo aquela questão, quando a gente pensa em violência simbólica, essa violência simbólica foi muito discutida por Bourdieu, e essa é uma violência que ela, necessariamente, ela não causa um dano físico, mas ela causa essas questões emocionais, psicológicas. Então, é uma violência que ela não aparece, mas ela vai causar os mesmos danos que as demais. Eu não lembro o que. Sim. Que eu acho que eu já tinha aqui respondido tem também coisa.
Tem aqui um comentário da Carolina também. A violência contra os filhos, além de crime, é uma violência contra a mulher. Mães não aceitem o castigo físico como forma de educação das crianças. E muito importante isso também, né? Porque, de alguma forma, quando a gente aceita o castigo físico para a criança, nós estamos aceitando o castigo físico para a sociedade como um todo. Se as crianças devem apanhar, segundo o ministro, o novo ministro da Educação, em alguma das suas falas anteriores, dizia que se educa, a sociedade nossa já passou dessa fase. Né? Nós temos já aí décadas o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da criança de ser educada, sem ter os seus direitos lesados. Então, sempre que você tem um castigo físico a uma criança, a mãe sofre, porque é um sofrimento, essa ligação é muito próxima. Então, eu diria assim que nós temos que dar um basta a todo tipo de violência física, e essa violência, ela começa, sim, respeitando as crianças, porque uma criança, uma menina que apanha quando é pequena, ela pode, na sequência, aceitar o castigo. E principalmente uma sociedade que acha que deve educar mulheres, uma sociedade que hierarquiza de alguma maneira, muitos homens acham que estão batendo para educar mulheres. Não, ela precisa disso. Então, nós temos que dar um basta. Violência física nunca mais para ninguém. Isso não é uma sociedade de igualdade. Violência física é o caso de uma barbárie. Nós estaríamos voltando assim, é uma selvageria que nós já passamos. A violência não deve ser, né? Não pode ser a base, né, de uma sociedade, de uma construção de sociedade, né? Aqui tem uma pergunta da Mariana. Violência psicológica com a mulher pode ser caracterizada através dos padrões inalcançáveis de beleza que sofremos? Sim, porque os padrões de beleza nós não vamos atingir nunca, porque nós temos nós podemos sempre nos comparar conosco mesmo. Eu sou a melhor pessoa que eu consegui me produzir nesses meus mais de 50 anos. Eu não posso, com essa minha idade, me comparar com uma adolescente. Eu não posso me comparar com alguém que está numa televisão e que passou muitas vezes por várias maquiagens, cabeleireiro, e a gente tem uma discussão, às vezes, de alguns padrões de beleza, alguns estudos, por exemplo, da Barbie, que seria um padrão de beleza muito magra, e que aquele padrão de beleza não sustentaria o corpo de uma mulher, ou seja, a mulher quebraria se ela fosse daquela forma. Ou seja, a violência simbólica, onde as mulheres vão buscando um padrão que não existe na prática, porque as pessoas são belas a partir da sua essência. As pessoas são o que elas são. E muitas vezes buscar um padrão que não existe vai gerar uma angústia muito grande. E essa busca de padrão, porque a gente deve querer ser belo, sim, mas para a gente mesmo, para a gente se sentir bem. Por que a gente cuida da nossa alimentação? Para que a gente tenha saúde, não é para que a gente seja bela para outro. Muitas vezes tem assim, operação verão, então você vai cuidar do seu corpo para mostrar para o outro. Mas é uma questão equivocada, né? Operação verão é colocar, quando nós pudermos, que agora na pandemia não dá, né? Operação verão é sair e mostrar o que a gente o que nós temos de melhor. Isso sim vai fazer com que elimine essa violência simbólica. Se nós temos um companheiro que diz que nós estamos velhas, que somos gordas, que nosso cabelo está branco, que a gente, esse é o companheiro que não nos ama. Esse é um tipo de violência simbólica que tem que ser eliminado. É possível, claro, num diálogo, a pessoa muitas vezes acha que esse tipo de comentário é brincadeira, é possível modificar, mas quando se vê que essa relação é uma relação abusiva, a gente tem que sair de relações como essas, a gente tem que mudar. E nós, mulheres, temos que aprender a
a elogiar as outras mulheres. Ou seja, nós temos milhares de coisas boas, a gente vai olhar para as coisas boas, né, e tentar ajudar a outra pessoa. Agora, padrão de beleza, ela Claro. é quase inatingível, inclusive porque o padrão da nossa sociedade é um padrão de pessoas muito magras, novas, ricas, porque você tem que ter roupas de marca que a gente não consegue. Você tem um padrão, e quando a gente pensa em padrão de beleza, você está pensando sempre praticamente numa boneca, é algo que não existe. Né? Eu diria assim que todas as mulheres, elas são belas. Né? A gente tem que olhar-se no espelho todo dia e dizer, sim, olhar e ver a beleza. Se outro não vê, eu tenho que enxergar essa beleza em mim mesma. Com certeza. Aqui vou emendar 2 comentários aqui que são importantes também, que não podem deixar, a gente não pode deixar passar. Aqui a Andrea falando que a violência física é ultrapassada, queremos ensinar aos nossos pequenos que civilização, conversa, posicionamento é tudo. Só ensinaremos isso se educarmos com amor. E ela mesma falando, né, que está muito feliz por terem compartilhado essa live. Você é linda, então. Obrigado também por isso. Que legal. Que também fez um comentário bastante importante, que tem a impressão que isso aumenta a cada dia, ou talvez está mais visível. É preciso alertar também sobre a educação na infância com os meninos. Isso. Com toda certeza. Isso vai dentro daquilo que a estava comentando mesmo, que é uma questão transversal, né, que fala que a gente tem que se trabalhar tanto na educação como em outras áreas, né, saúde, cultura, esporte, enfim, porque tem a questão do a gente nem falou no esporte, mas, por exemplo, também tem essa questão dessa aquela mentalidade machista de que certos esportes são para mulheres, certos esportes são para homens, que não existe isso na realidade, não deve existir, né? Então, isso vai nessa questão do ensinamento na infância, para os meninos e para as meninas, mas a gente fala mais dos meninos porque, na verdade, são os homens que acabam tendo essa reprodução desse comportamento dessa sociedade machista, né, estrutural aí, né, e que vai impactar nesse ciclo todo, né? Nós estamos tratando aqui, falando de agressores, né, e nem todos os homens são agressores. Né? Então, quando a gente coloca um contexto aqui do que ocorre, dessas violências, são pessoas que, de alguma maneira, precisam de algum processo de ressocialização. Então, a própria Lei Maria da Penha fala na necessidade de trabalho com os agressores. Então, se você tem um agressor, você tem que discutir essa questão, e aqui a Mariana está nos colocando que ninguém nasce machista. Eu acho que o ser humano tem sempre a possibilidade de mudar o seu posicionamento, então a necessidade é de fazer esse trabalho. Agora, por que não começar já com a infância? Com uma educação onde você vai discutir uma educação não machista, uma educação não misógina, uma educação não racista, uma educação não homofóbica, uma educação para a igualdade, não lesbofóbica, não transfóbica. Se você tiver uma educação onde você tenha educação para seres humanos com todos os seus direitos, ou seja, brinquedos, se as meninas querem brincar de carrinhos, elas vão brincar. Qual que é o problema dos brinquedos masculinos e femininos? Porque os brinquedos, de alguma maneira, elas também vão estimulando as mulheres a pensar. Uma menina que brinca com um avião, ela pode, até naquele momento, estar imaginando ser uma pilota, né, brincando com um foguetinho, ser um astronauta, estar dirigindo, brincadeiras conjuntas com bonecas, os homens vão ser pais, então a gente tem toda uma discussão para desconstruir essa violência, a discussão da paternidade responsável. Essa violência que nós temos, onde muitas vezes acarreta problemas financeiros, a questão de discussão de pensão alimentícia, se você tem pais responsáveis, você não tem essa briga judicial.
porque as pessoas sabem que são responsáveis pelos seus filhos, então a educação, eu diria assim, que é a base de tudo. Seja para adultos, seja na própria formação dos profissionais que atuam nessa área de violência, e também para as crianças. A própria discussão de cores, né? Por que rosa é uma cor para meninas e azul é para meninos? Então, existem homens que preferem cor de rosa e existem mulheres, por exemplo, a minha cor favorita é azul, né? E você vai diminuindo as opções para homens e mulheres. Então, a gente tem que repensar esse processo educacional. Exatamente. Bom, aqui só mais um comentário, daí a gente já pula para um próximo, que a gente tá bom o papo, né? Mas a gente precisa avançar na pauta também. Aqui, ó, sim, verdade, né? A Andrea falando que ela é coordenadora de um projeto lá em Colombo e que trabalharam ali a violência física contra a mulher com os meninos, especificamente. Então, muito importante esse trabalho, André. Muito Parabéns, bem. Isso mesmo. Que continue, né, esse trabalho assim. E aí a gente está no momento, né, que aqui tem mais um que chegou agora, deixa eu só, antes da gente... A Vilma, a nossa companheira Vilma aí, ó. Boa noite, Anderson Nancy, muito bom o tema. Neste momento, todas as conquistas das mulheres estão sendo violentadas com esse desgoverno. É verdade. Aqui a gente teve uma grande conquista, grandes conquistas, né, com haja vista aí a Secretaria da Mulher, né, no governo do Lula, da Dilma também, que teve uma grande atuação naquele momento, e aí a gente já perde isso já de cara, né, para começar, né? Então, né, além de outras situações, né, que também são problemáticas, né, nesse desgoverno aí do que a gente está vivendo hoje. Eu quero parabenizar a Andrea ali de Colombo pelo projeto, que eu acho que é isso mesmo, nós temos que prosseguir com esses projetos, porque o que a Vilma nos coloca ali é extremamente sério. Nós estamos em distanciamento social, mas nós não podemos perder de vista que a nossa luta, ela é coletiva e nós temos que ficar em alerta. Nós viemos assim gradativamente, desde o golpe lá, que retirou a presidenta Dilma, nós viemos perdendo coisas, perdendo os direitos. Nós temos reformas, quando você tem uma reforma trabalhista, as mulheres perdem direitos. Você tem o fim da Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, tudo que caminhava para políticas em relação à igualdade foi eliminado nesse governo. Então, Secretaria de Juventude. Isso, a juventude. Então, e além disso, os ministérios que ficaram hoje são ocupados por pessoas que não reconhecem o direito dos indígenas, não reconhecem o direito das mulheres, das populações ribeirinhas, quilombolas, a população negra. Então, nós temos, a Vilma tem razão aí, ele é um desgoverno. Nós temos um ministro do meio ambiente que destrói o meio ambiente. Então, nós temos assim que inclusive, em uma das reuniões, dizia que a gente tinha que fazer todas as adequações para passar uma boiada. Então, a gente teria que se organizar para pensar como coletivamente nós nos organizamos num momento de pandemia para que os direitos sejam garantidos. Essa é uma questão chave. Ou como é que a nossa organização continua, não obstante ao isolamento ou distanciamento social. Porque a gente estava falando em pandemia, né? Pandemia é um momento extremamente complicado. Sim. Então... A Jocelaine aqui faz um comentário, né, falando de parabéns a nós, né, pelo debate, né, que é tão importante nesse momento.
a violência é um resultado de uma sociedade doente que permite relações desiguais. Então, o caminho é realmente este, a educação, enfrentamento e discussão, com toda certeza. É isso mesmo. A Flávia, dá boa noite para você, Inacy, né? Gostaria de saber se esse coletivo vem analisando grupos contrários ao tema, né? Perceba uma onda crescente de grupos e movimentos que colocam em pauta essa discussão, no sentido contrário, o qual colocam as mulheres como algozes ao invés de vítimas, pois, segundo os estudos desse grupo, os homens vivem uma epidemia de violência e falsas acusações. O que pode comentar a esse respeito? Muitas vezes, esse é o argumento que vai para o judiciário, né, e principalmente a violência que ocorre no âmbito doméstico e familiar, muitas vezes ela ocorre só entre duas pessoas, ela não tem testemunhas, e esse é um dos argumentos que se tem para dizer que, olha, a mulher pode estar mentindo. Existe a possibilidade de uma mulher mentir? Existe a possibilidade de uma mulher mentir, de um homem mentir, de uma criança mentir, isso é uma possibilidade que existe. Agora, a justiça, ela tem que agir no sentido, a justiça, os movimentos, no sentido de garantir os direitos. Se alguém está dizendo que está sendo ameaçada, não é porque do outro lado o homem está dizendo que isso não ocorreu, que você não pode dar uma medida protetiva, que a mulher diz que está sendo ameaçada de morte. Do outro lado, alguém está dizendo que não. Vai ter tempo no processo para que se prove, mas é possível fazer medidas que protejam essa pessoa. Né? Então, no andar, a gente percebe, inclusive, que se alguém mentir, que apanhou e não apanhou, porque isso vai ocorrer quando nós temos o que a gente chama de vias de fato, porque quando tem uma violência física, marcou, vai ter o roxo, um braço quebrado, alguma coisa, mas quando a pessoa só recebe ameaça ou recebe as vias de fato, se ela estiver mentindo e for comprovado, ela vai ser responsabilizada por isso. Então, nós não vivemos um caos onde as pessoas mentem, colocam alguém na cadeia indevidamente e depois não é responsabilizado por isso. Existem movimentos, sim, que discutem essa questão, mas elas estão na contramão, né? Porque quem luta por justiça, luta também para que o direito de homens e mulheres sejam respeitados. Então, por exemplo, num momento de pandemia, por exemplo, os homens agressores, caso eles sejam detidos, eles têm que ter o direito deles respeitados. Você não pode deixar, eles não podem ser colocados em local que tenha alguma contaminação, que possam ser contaminados com vírus. Então, quando a gente fala em sensibilização para a igualdade e para os direitos, eu acho que é dessa forma. E no caminho que a gente trabalha na educação, é pensar na utopia de uma sociedade onde não precise fazer uso da Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente tem que caminhar ao contrário, diferente. Se hoje nós precisamos ter uma lei que puna os agressores, e ela vai punir agressor, porque tem um processo judicial, simplesmente você não chega lá, e nós somos também contra qualquer tipo de violência policial. Se um homem é denunciado, a polícia não pode chegar lá e batendo, ela vai cumprir a lei. Nesse sentido, vai ter um processo que vai mostrar se ele é culpado ou não. E se no final do processo esse homem não era culpado, ele comprovar, ele não vai ser responsabilizado por isso. Então, existe a possibilidade, agora, os movimentos caminham para a discussão de barrar os avanços das mulheres, eu diria isso. Porque viver sem violência é um direito, e as mulheres têm que manter essa questão, não é um exemplo. Então, se nós temos, até a gente colocou o número de mortes aqui, são milhares de mulheres que são mortas. Então, essa discussão de que as mulheres estão sendo ameaçadas de morte, quando elas levam no judiciário, eu não posso dizer, mas eu não sei se é verdade ou não. Eu tenho que tomar uma medida, porque é o tempo entre uma vida e uma morte.
Pode dizer aí, Muito Anderson. bem, e você comentou aí, né, dos cuidados, né, que precisa ter na pandemia, né, por exemplo, inclusive com os agressores, enfim. E dentro disso, né, o que a gente pode dizer sobre a pandemia, se ela tem alguma influência ou não, né, sobre o aumento da violência doméstica? A gente tem dados sobre isso, a gente pode dizer se a pandemia, né, o fato da gente estar isolado em casa, ou a maioria das pessoas, né, isso ocasionou o aumento da violência ou não? O que a gente pode colocar com relação a isso? Eu não tenho dados aqui do município, por exemplo, mas alguns dados de alguns municípios mostram esse aumento. Em alguns pode até mostrar que o número de casos diminui, mas elas são notificações, porque a gente vai verificar o seguinte, principalmente os casos de mortes, eles continuam ocorrendo durante a pandemia, então é bastante sério. Muitas vezes a denúncia, ela pode ter alguma influência, por quê? Vamos pensar, se a gente nós moramos num lar onde tem relações afetivas, onde existe diálogo, a pandemia, esse isolamento social já vai trazer sérios problemas naquele ambiente, no sentido que as pessoas vão conviver 24 horas por dia, muitas vezes o trabalho remoto leva as pessoas para casa, as crianças que iam para a escola não vão mais, então ampliou o trabalho e pode ter algum tensionamento. Isso nos lares onde você não tem nenhum tipo de violência, pode ter alguma questão, porque tem impacto. Você ficar nesse isolamento vai ter impactos emocionais, psicológicos. Agora, imagine num lar onde você convive com o agressor. Você convive com o agressor, ele psicologicamente te agride, bateu, mas foi há 3 meses, a mulher perdoou, mas agora você vai conviver 24 horas por dia. 24 horas por dia com esse agressor, e esse agressor, ele pode ter uma característica extremamente machista, ele pode ter perdido o emprego, a mulher pode ser, nesse sentido machista, a mulher às vezes é a culpada, as relações podem ficar mais conflituosas, e a mulher muitas vezes não tem a possibilidade de sair de casa para denunciar, porque muitas vezes a mulher que é agredida, quando ela vai para o seu trabalho, quando ela vai levar a criança para cá, ela conversa com outras pessoas, e ela recebe esse socorro. Então, esse momento de pandemia, ela dificulta esse socorro social das amigas, da família, porque a pessoa fica ali isolada. Então, a gente tem casos de mulheres que já pediu socorro na janela, então, socorro. Hoje a gente tem a discussão de síndicos, que se ouvir alguma coisa, você tem que denunciar. Então, o que vai fazer a garantia da vida dessas pessoas é essa solidariedade social. Se eu escuto algum ruído de violência, eu tenho que chamar a polícia, eu tenho que intervir. Em briga de marido e mulher, todos devem intervir, porque eu estou salvando vidas. Exatamente, foi exatamente um comentário que a Mariana fez também ali mais cedo, né, de que precisamos meter a colher sim, né, quando nesse ditado, né, que tem justamente para fazendo essa reprodução dessa questão machista, né, que essa questão da violência, né, contra a mulher. Então, a gente precisa sim tomar uma atitude, né, se não, ou conversar com a mulher, ou denunciar por alguém, enfim, alguma coisa a gente precisa fazer, né? De alguma forma a gente pode ajudar aquela mulher que está sofrendo, né? Bom, aqui a gente tem também, dentro disso, né, que a gente já está falando também do que pode ser feito para ajudar a mulher, inclusive, a gente já pode falar, inclusive, dos mecanismos, né? Do que tipo de mecanismos de proteção, de prevenção e de denúncia a gente tem contra, né, dentro dessa questão da violência contra a mulher. E até mesmo... eu nem vou falar da questão da punição, porque a punição é mais relacionada a Código Penal e as leis especificamente. Acho que não é nem o caso.
O caso é dentro dessa questão da prevenção, proteção mesmo e denúncia, né? O que a gente tem à nossa mão, né? E que a gente pode utilizar e que talvez até nem todos conheçam, né? Bom, nós temos, assim, um mecanismo extremamente importante, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha prevê esses mecanismos de proteção à mulher. Mas antes de pensar nesses mecanismos, eu diria assim, se você vive uma relação violenta, está namorando com alguém que é violento, a primeira saída que você tem é fugir dessa relação. Essa discussão, assim, de Sim. que você vai salvar essa pessoa, de que é você que vai melhorar, essa pessoa vai melhorar se ela quiser. Você até pode depois voltar a se relacionar com ela, mas a mulher não pode ficar em situação que a coloque em risco. O homem bateu uma vez, você não precisa ficar mais com ele. O homem te agride, te reduz, saia dessa relação. Saia, fuja, porque você vai evitar muitas coisas. Agora, você está numa relação onde você sofre uma violência, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pedir socorro. Para quem que você pede socorro? Nós temos o Disque 180, está lá, liga para lá para receber todas as orientações. Você tem a questão da Polícia Militar, liga no 190, vai atrás no teu município da assistência social, onde tem o CREAS, vai atrás do CREAS, vai a uma delegacia. Se você tiver Pinhais, que é possível, e a região metropolitana, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira hoje agrega os vários serviços de proteção à mulher. Lá você tem a delegacia, você tem as equipes lá que vão poder te auxiliar. Então, vá à Casa da Mulher Brasileira, procure na Casa da Mulher Brasileira, a Patrulha Maria da Penha, faça uma denúncia oficial, não deixe, em hipótese nenhuma, que a violência tome conta da sua vida. Você tem aqui também esse aplicativo, tem vários aplicativos circulando aqui, conversando anteriormente com o Anderson, acho que esse é aplicativo 153 Cidadão. Baixa o aplicativo no seu celular, porque a Patrulha Maria da Penha, ela possui, as pessoas que estão em medida, tem um botão que você pode acionar, mas esse aplicativo também tem um botãozinho Maria da Penha. Coloque no seu celular alguma coisa também, se você não tiver esse aplicativo, algum número que você ligue naquele momento. Peça socorro. Peça socorro para as pessoas mais próximas, porque você tem que ser socorrida. Ou seja, não pense que alguém, quando diz que vai te matar, essa pessoa está brincando. Se alguém tem coragem de te ameaçar de morte, ele é capaz também de fazer. Então, denuncie. Vá atrás dos seus direitos e não deixe para depois. Tem algumas discussões, Sim. inclusive, de você colocar um X de pedido de socorro, se discutindo para você, algumas entidades, vai lá, pede socorro, coloca uma placa, não consegue fazer um telefonema, ligue para alguma amiga com algum código, faça alguma coisa para que você seja socorrida nesse momento de pandemia, principalmente. Aqui, até a Mariana está me passando aqui uma informação de que tem um aplicativo aqui também da Magazine Luiza, que tem também uma aba ali, um botão que é da violência contra a mulher também, justamente para poder ajudar, né, nesse sentido, né, porque é um aplicativo de compra, né, de uma loja, enfim, e aí você inclui ali justamente para poder fazer a denúncia de uma forma até mesmo mais discreta, né, se for o caso. A gente tem Aqui que tem a Solange perguntando também se é só para Curitiba a Casa da Mulher Brasileira. A gente tem aqui os CREAS, mas a Delegacia da Mulher lá de Curitiba, se você chegar lá, você vai poder fazer a denúncia, só que provavelmente devem ter encaminhamentos, porque os processos vão correr aqui, em Pinhais, devido à questão, mas tem necessidade, liga para a Casa da Mulher Brasileira, vai até lá a delegacia que você vai ser socorrido.
Nós estamos aqui bem próximo, a Casa da Mulher Brasileira é fácil de se chegar. Se você não tem, pega o telefone da Casa da Mulher Brasileira. Se você não tem o telefone, anote nesse exato momento que a Casa da Mulher Brasileira é o número 3221-2701, anota em qualquer lugar. A Delegacia da Mulher é 3219-8600. Na dúvida, liga para 190 e pede informação. Ligue, né, preferencialmente, ligue 180, porque você tem pessoas que estão preparadas para orientar nessa área específica. Então, ligue 180. E ainda tem o número Disque 100, que é nessa área de direitos humanos. Acho que a gente tem ali na tela. Ligue 180, 190 Polícia Militar, Disque 100, são números fáceis de guardar, eles vão dar as orientações necessárias. Na dúvida, vá em alguma loja que tenha algum aplicativo e faça a denúncia e te ajude. Ou ligue para alguém, para algum conhecido, isso vai salvar a vida de uma pessoa. Sim. É legal também dizer que, segundo a Lei Maria da Penha, né, também não é exclusividade da mulher que está sofrendo a violência de fazer a denúncia. Se alguém sabe daquela situação, viu, ouviu, né, enfim, presenciou, tem o dever, ela pode e tem o dever de fazer também a denúncia, né? Não é exclusividade de quem está sofrendo a denúncia, a violência, de fazer essa denúncia dessa violência, né? Então, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode ajudar nesse sentido. E dentro disso, né? Oi. Não, eu ia dizer que violência contra a mulher é crime. E ele sendo crime, sim, ele pode ser denunciado por qualquer pessoa. Eu não posso aceitar que a nossa sociedade seja baseada em crimes e impunidade. Então, qualquer pessoa pode fazer denúncia. Tem um pedido, socorro, tem gritos, eu escuto lá da minha vizinha, eu ligo para a polícia. Eu ligo para a polícia, ela vem ali socorrer. Se a polícia não vem, eu denuncio a polícia. Então, tem outros mecanismos. Então, a gente tem alguns casos de morte, denuncia a polícia, mas tem que ter. De forma geral, esses atendimentos são rápidos. A gente tem alguns casos, eu disse assim, se a polícia não vier, a gente denuncia, porque a gente tem alguns casos de demora e que a mulher, infelizmente, foi morta pelo marido. Ela pedia socorro, muitas ligações, mas aí houve um problema, você tem que fazer essa denúncia. Ligue, grite, peça socorro, ouviu um grito, ligue 180. Legal. Então, aqui, ó, só para complementar, né, além do 180, 190, 100, né, tem os números aqui, os de Pinhais, especificamente para Pinhais aqui, ó, a Guarda Municipal 153, tem o aplicativo que a Nancy comentou, que é o aplicativo, o nome dele é 153 Cidadão, que tem o botão Maria da Penha, que é mais voltado para as mulheres que já têm uma protetiva, né, mas ajuda também. E tem ali o telefone da Delegacia de Pinhais, que é 3667-1598, e o telefone do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é um órgão específico para tratar casos mais específicos, né, de violência, de retirada de direitos, né, não só para mulheres, mas atende também as mulheres nessas situações. Então, é 3912-5218, o CREAS, tá? Então, é importante todo mundo ter essas informações justamente para poder ter onde bater, né, digamos assim, onde falar nessas situações, né? Muito bem. E aí, dentro disso, só para a gente fechar, né, a nossa conversa, que tá muito boa, né? A gente podia falar aqui mais quantas horas quisesse, né? Aqui o Davi, inclusive, falando ali muito bem, né? Que são informações úteis, né? Que são mesmo. O que a gente pode pensar, né? No sentido de para melhorar as nossas políticas, né? Voltadas para a mulher, as nossas políticas com relação à violência contra a mulher no nosso município. O que a gente poderia
de repente, assim, pensar em propostas e ideias para melhorar essa situação? O que você, assim, em linhas gerais, né, numa forma mais resumida até, né, que a gente possa pensar nisso? Se a gente quer fazer um enfrentamento, primeiro a gente tem que valorizar os mecanismos que já existem e fortalecer. Então, há necessidade, então, se a gente tem uma casa-abrigo, a gente tem que dar uma estrutura, boa estrutura para essa casa-abrigo, para que possa acolher, receber essas mulheres, encaminhar. Se você tem um espaço, tem os CREAs que recebe, dar condições adequadas de trabalho para os profissionais que estão lá, qualificação, então valorizar a estrutura que já existe. Acho que é o primeiro passo, valorizar os profissionais que trabalham, fazer a formação desses profissionais. Nós temos que criar políticas públicas de empoderamento das mulheres. Isso envolve, numa gestão futura, que nós vamos ter eleição aí, a discussão, sim, de uma possível Secretaria de Direitos das Mulheres. Por quê? Uma secretaria dessa, ela articula com as demais secretarias essas ações. Então, por exemplo, no município de Pinhais, por exemplo, os educadores, eles já têm uma caminhada nessa discussão da igualdade de gênero no caminho, na questão educacional. Essas ações, tendo uma secretaria, elas articulam na Secretaria de Educação. Você também tem ações na Secretaria de Saúde, então vão ser articulados com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente. Então, a criação de uma secretaria, ela seria essencial. Então, a modelo, no âmbito nacional, nós teríamos que resgatar a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós teríamos que ter também no Estado uma secretaria com essa característica. E no município também é essencial que tenha algo que faça essa discussão transversal e com verba suficiente para isso, porque não se faz política pública só com boa vontade. Então, nós temos que ter uma questão orçamentária que possibilite ter ações nesse sentido. Aqui, a implementação da Lei Maria da Penha, muitas vezes ela vai envolver também verba e trazer outros mecanismos. Por exemplo, nós temos a criação, embora nós já tenhamos algum espaço para denúncia, mas, por exemplo, uma delegacia especializada, para receber, acolher as pessoas em situação de violência é essencial. Nós temos já aprovação no projeto em relação ao Conselho de Direito da Mulher do município, nós temos que efetivar esse conselho para que ele faça tanto acompanhamento quanto proposta de políticas públicas nessa área de direitos da mulher, e nesse sentido nós temos que eleger pessoas para esse conselho, quando for possível, não sei quando que vai ocorrer isso, pessoas comprometidas com a igualdade de gênero. Então, porque nós temos muitas pessoas de boa vontade, mas colocar pessoas com esse compromisso histórico com a igualdade de gênero aqui no município. Então, articular esses mecanismos de forma e discutir em relação às candidaturas que nós temos, propostas que viabilizem a proteção e a ampliação dessa rede de proteção às mulheres em situação de violência. Ela não pode ser uma questão menor, ela tem que ser um ponto prioritário, que é a ampliação e uma estruturação de uma rede que possibilite que as mulheres possam ser protegidas no momento que elas precisem. Além disso, nós precisamos de uma educação, aí veja, porque é uma política transversal, nós precisamos pensar e avançar em políticas na área educacional que viabilizem a educação com igualdade de gênero. Então, todas as questões que já estão por aí têm que ser ampliadas. Então, a educação é fundamental. Nós temos que, não podemos pensar só na questão lá na frente de punir agressor. Nós temos que sempre pensar o seguinte: nós não podemos gerar novos agressores. Então, a educação das crianças é fundamental. E a seleção, já que nós estamos falando em candidaturas, é essencial que a gente conheça as pessoas com quem nós vamos votar, porque
pessoas comprometidas com as discussões, elas têm que estar lá nos representando, porque Sim. se vai um projeto lá e os vereadores rejeitam, não adiantou nada. Então, nós precisamos também Não desse resolve, né? compromisso, não resolve. Então, nós temos um compromisso nesse âmbito municipal e depois, eu diria assim, de reorganização dos movimentos e ampliação dos movimentos de mulher do município. Não há gestor que viabilize alguma coisa assim, sem ter pessoas que vão fiscalizando. Um movimento social forte nessa área, um movimento feminista forte, que possa estar ali cobrando da gestão é essencial. Então, eu diria assim, que o movimento das Sim. mulheres, o movimento Necessário. feminista, eles são essenciais de estarem tanto dentro do conselho, quanto fiscalizando essas discussões. O trabalho é grande, e eu diria assim que o que nós Bastante, né? temos isso, eu tenho que levar proposta para candidatos e candidatas aí, a prefeito, a vereadores, e pedir o posicionamento deles. O que eles pensam, Com por exemplo, certeza. em relação à Secretaria de Direitos da Mulher no município. Eles são favoráveis, são contrários? Aí você consegue verificar como é que você se posiciona. São favoráveis à discussão de gênero na escola? São favoráveis a ter uma ampliação da delegacia, com um espaço muito maior para receber profissionais, mais profissionais em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas vão dizer, mas isso é no âmbito estadual. Muito bem, o vereador que vai atrás do governador para conseguir isso, o prefeito que vai atrás. Então, quando Sim. começa a desculpa, não é possível, então a gente já muda de candidato. Então, a Já gente vê que não precisa... tem interesse, né? Então, o primeiro passo aqui, até para finalizar, a gente tem que organizar uma pauta das mulheres no município. O que nós precisamos? Isso é essencial. E Com nós temos certeza. que fazer com que os candidatos assumam essa pauta. Após eleitos, nós temos que ter um movimento organizado para cobrar que a pauta se realize. Claro. Isso é É, essencial, né? uhum. São algumas Aqui a questões que... Solange está comentando que nós não temos casa de acolhimento de mulheres e crianças, Pinhais modalidade é convênio com a instituição de Ponta Grossa. Então aí já é um dado diferente, Leandro. Então, se nós não temos, precisamos ter, né? Precisamos... Porque Isso. rever esse modelo, né? Tem que rever esse modelo. A Isso. Ivone, aqui, a companheira Ivone, também, ó, companheiro e companheira comprometidos com a defesa da vida. Sim, sempre, né, Ivone? Como a vida em primeiro lugar, né? Muito bem, grandes companheiras aí falando de fato. Se a gente não tem uma casa, nós temos que garantir que o orçamento do município tenha verba para isso. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que ter, mas no momento de discutir orçamento não colocam verba. Então a gente tem que ter também Sim. vereadores comprometidos com essa causa. Uma causa É aquela prioritária. história, né? Se é prioridade, tem que estar no orçamento, né? Se Isso não tiver mesmo. no orçamento, quer dizer que não é prioridade, né? Isso, porque daí não adianta essa coisa de falar, eu acho que as mulheres têm que ter direito, mas na hora de votar uma política diz não, então conversa, são palavras jogadas ao vento, e nós precisamos de Sim. palavras que se transformem em ações e em políticas públicas de combate à violência e de direitos das mulheres. Maravilha, nossa companheira Nancy, que nos abrilhantou aí com seu conhecimento vasto, né? E eu quero agradecer, então, né, a todo mundo que participou, todas e todos aí que participaram, né, dessa debate, que foi muito bom, muito importante. Mais de 1h20 aí de bate-papo. E como a gente falou, né, é um tema que poderia ser um dia inteiro falando, com toda certeza. Agradeço novamente a Nancy pela disponibilidade, disposição, e ter aceitado esse convite, né, de fazer esse bate-papo. E pedir aí que a Nancy faça as suas considerações finais aí para a sua despedida.
Quero agradecer inicialmente, finalmente, ao Anderson. Anderson, muito obrigada pelo convite, obrigada por pautar essa questão que é de extrema importância, é importante para a sociedade como um todo. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, são pessoas muito queridas, então as pessoas que você foi citando o nome são pessoas que eu conheço, que eu tenho um afeto muito grande e que estão nessa luta de construção de uma sociedade sem violência. E eu quero finalizar dizendo que nós precisamos acreditar que é possível construir uma sociedade de paz, de amor, de justiça, de respeito, e que essa construção vai começar primeiro dentro de nós mesmos, acreditando que é possível. Então, nós temos que retirar toda dúvida de que nós temos dificuldade de concretizar, nós vamos, e juntas nós estaremos aí nessa construção. Agradeço imensamente por todos que estiveram conosco, e que essa construção seja conjunta, e que nós tenhamos sempre o lema, mexeu com uma, mexeu com todos. Violência contra a mulher, nunca mais. Um grande abraço para todo mundo. Isso mesmo. Então, só para uns recadinhos finais, então, antes de encerrar aqui, ó, agradecer novamente aí, ó, tem mais gente falando que queremos mais lives aí, né? A Andréia, a Maria Lúcia aqui, nossa companheira também, né? Colocando que parabéns, né, a nós pelo tema, legal. Obrigado, gratidão a todos vocês também que participaram. Aqui nós tivemos, então, só para reforçar os dados aqui, ó, os telefones de denúncia, 180, Polícia Militar 190, Direitos Humanos, Disque 100, tá? Em Pinhais, Guarda Municipal 153, também tem o aplicativo, né? E também a Delegacia de Pinhais, 3667-1598, e o CREAS, 3912-5218. Violência contra a mulher é crime, né? Então precisamos estar juntos nessa luta, né? Estamos juntos nessa luta contra a violência. E sigam lá meu Instagram também, né? Prof. Anderson Pinhais, @Prof. Anderson Pinhais. Então, meu Facebook, Instagram, estou sempre fazendo lives e vídeos nessas duas redes, né? E também, se vocês puderem ter a oportunidade de assistir outras lives minhas, por favor, fica o convite. Tem outras lives que eu fiz que, inclusive, são relacionadas a esse tema. Fiz uma sobre feminismo e o espaço das mulheres na sociedade, que fiz pelo Instagram, tá no IGTV, tá no meu Facebook também. Fiz uma sobre a questão da LGBT, né, da questão da sociedade com relação ao LGBT, que também toca nessa questão da violência, da igualdade racial. Então, são todos temas que são interligados, são transversais, que estão muito relacionados, né? Então, é importante a gente sempre estar ligado em todas essas pautas aí. Beleza? Então, muito obrigado novamente a todos e a todas. E até a próxima. Tchau. Aí.